todos nós. No dia de hoje a gente vai falar sobre a saúde física e mental. A Regiane está aqui para nos auxiliar, mostrar para a gente como identificar esses problemas e como lidar com eles. Porque identificar, na maioria das vezes, a gente pode ficar renegando, achar que não está tendo nada e tal, algo corriqueiro, e isso pode acabar aumentando. Então, a gente vai começar. A Regiane vai nos ajudar bastante, explicando como isso acontece, como se desenvolve. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários, que a gente vai ler e falar na próxima live, tá bom? Podemos começar? Podemos começar. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. A gente pode começar do ponto de como saber identificar quando se está deprimido ou deprimida, sabe? Como a pessoa olhar para aquilo e identificar isso como uma doença, não renegar isso. Sim, falar de depressão, né? Depressão Uhum. ou tristeza. É Então, isso. qual a diferença? Tristeza faz parte da nossa vida, né? As coisas acontecem, é um sentimento que faz parte. Quando a gente acontece alguma coisa, por exemplo, a morte de um ente querido, logicamente ficaremos tristes, logicamente isso dura um período, cada um tem um período de luto, mas assim, deixa a pessoa triste, um acidente, uma doença, acontecimentos, né? Ou que você está esperando acontecer e recebe uma notícia que não vai mais acontecer, alguma Se coisa. frustra, né? E quando que a gente sabe? Quando passa do limite da tristeza do tempo, por exemplo, uma tristeza porque faleceu alguém próximo, você está triste por aquele motivo, mas você continua indo trabalhar, fazendo suas coisas em casa, cuidando de filho, né? Levando a vida. De vez em quando você para, lembra da pessoa, chora ou fica triste e volta a fazer sua vida, até que essa tristeza vai diminuindo com o tempo e vai virando só saudade, sem a tristeza, né? Começar a lembrar Uhum. as coisas boas também que Sim. a pessoa tinha, vai virando saudade. Quando é depressão, ou quando vai virando depressão, porque uma tristeza pode virar depressão se você não cuidar. Então, a pessoa que, pelo mesmo motivo, faleceu alguém próximo dela, e ela começa com essa tristeza do luto, ela não consegue se desvencilhar disso, ela não consegue pensar em outra coisa, então ela está triste por causa daquela morte, ela não começa a atrapalhar ela na vida doméstica, começa a atrapalhar ela na vida profissional, ela não consegue trabalhar ou não consegue mais focar no trabalho, vai, mas fica só chorando ou não consegue trabalhar. Quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, né, que aquela tristeza toma conta da vida como um todo, né, não só de uma área da vida. Aí é porque virou depressão, aí tem que procurar ajuda de um psiquiatra, muito provavelmente, Uhum. e um psicólogo junto. O Eu tenho uma ideal é o dúvida. tratamento conjunto. Então, a dúvida que eu tenho é em relação àquilo virar, de certa forma, um estigma para sua vida. Usando ainda esse exemplo da pessoa que faleceu, tudo que você for fazer, mesmo que você ainda tenha conseguido seguir sua vida, fazendo as coisas, e tudo mais, voltando a trabalhar, voltando ao ciclo social, e tudo mais, Uhum. tudo que você for conversar, que você for fazer, volta para aquela situação, entendeu? Então, você está Tá. tendo um dia feliz com seus Qualquer amigos coisa e que tudo mais, e aconteça, a se pessoa lembra fala, disso. mas a pessoa. Às vezes acontece isso, mas é relacionado à causa da morte da pessoa. Uhum. É mais comum. Então, por exemplo, morreu agora, né? Com a pandemia aí que passou, que está passando, né? Uhum. O Covid. E a pessoa tudo acha que vai pegar Covid, ou tudo que ela vai fazer, ela vai trabalhar, ela vai, mas ela fica assim, não, mas isso é alguém aqui, meus colegas que estão aqui comigo no trabalho, alguém espirrou, ela já acha que ela vai pegar Covid e vai morrer igual o parente dela que faleceu de Covid. Ela Uhum. começa, aí já entra numa paranoia. É. Aí não é mais, não é depressão, Uhum. porque ela consegue ir trabalhar, ela consegue fazer as Uhum. coisas em casa, mas ela fica com aquela neura de que, sei lá, se ela não espirrar álcool na casa toda, ela vai pegar Covid e vai Ah. morrer igual a pessoa que ela conhece. Outra Né? dúvida Ela que eu começa a tenho. entrar numa paranoia, mas aí não é depressão, porque ela É. consegue fazer as coisas dela, só que ela sempre acha que ela vai pegar a mesma doença
e vai morrer daquilo, Uhum. né? Assim, e rapidamente. Então, essas paranoias vêm mais em relação à causa do que a pessoa perdeu, que não precisa ser a vida, né? Mas assim, sei lá, um emprego, ela acha que toda entrevista que ela for fazer, ela vai mal e não vai conseguir Uhum. o emprego, porque ela foi mal em uma Uhum. e foi recusada. Ela generaliza, ela começa a achar Uhum. que agora todas as entrevistas ela começa a ficar com medo, começa a ficar ansiosa, Uhum. começa a ficar pensando que não vai passar, e não passa mesmo, mas por causa Uhum. justamente desse comportamento, desse tipo de pensamento, né? Esse tipo de comportamento, eu fico pensando ainda, vamos usar um exemplo mais ok, que é o da entrevista, a pessoa começa a expandir esse sentimento para os próximos. Algum parente próximo, um amigo fala que vai em uma entrevista de emprego, usando esse exemplo, e ela fala, não sei, né, comigo não deu certo daquela vez e tal, então cuidado, né, daí começa a transmitir isso para as outras pessoas. Dessa outra pessoa, com receio, às vezes pode não passar, daí fica com isso também, e passa para outra e vira É, vai uma virando conexão. um pessimista crônico, né? Um É. pessimista crônico e que também, que nem você falou, acho que se eu entendi certo foi isso, de que quando alguém chega e fala, eu vou para uma entrevista, por exemplo, né? Ela já fala, toma cuidado, eu fiz uma entrevista e não passei, então, sei lá, se prepara bem, começa a pôr medo na pessoa, Sim, começa a é. dar insegurança para a Uhum. pessoa, E a pessoa que já né? De que estava vai ser segura muito e feliz, né? difícil. Aham. Aí ela pode deixar, quer dizer, ela já está naquele comportamento paranoico de Aham. pessimismo crônico, né? E começa realmente as coisas darem todas erradas na vida dela, não só para passar numa entrevista, porque ela começa a ver o negativo em tudo. Uhum. Isso também é uma das coisas que o depressivo tem como sintoma, né? O pessimismo não vai dar certo, por quê? Porque ele não tem vontade de fazer, porque a depressão causa muitos sintomas, né? Por Sim, isso que até a gente descobre se é depressão pelos sintomas que a pessoa tem. exato. Um deles é esse desânimo, esse pessimismo, essa falta de autoestima, né? Eu não consigo, eu nunca vou fazer certo, Uhum. eu nunca vou ter tal coisa, eu nunca vou Uma ser alguém. uma questão que eu acabei esquecendo de Também faz perguntar. parte da depressão, mas se é só isso, não quer dizer que a pessoa seja depressiva. É um dos sintomas da depressão. Uhum. Certo. Mas ela Uma tem que coisa ter que eu. um outro conjunto de coisas para ser É um pouco considerada ponderado, depressiva e é né? um certo tempo também, né? 3 meses, 6 meses assim. Não É. é. Se você tem uma semana que você está mal, Aham. sei lá, uma semana que você está desanimado, porque aconteceu alguma coisa, mas saiu daquilo, você conseguiu sair desse estado mal, de tristeza, foi uma tristeza, Uhum. não foi, não é uma depressão. Uma semana não caracteriza a depressão. Uma semana de você estar triste ou mais desanimado, sem vontade de fazer as coisas, pode ser por uma coisa que te aconteceu, ou Uhum. pode ser mesmo por uma outra coisa de saúde, sei lá, você está com uma gripe forte e Aham. realmente não consegue sair da cama, está com Tô dor no disposto. corpo. Aham. Ficou bom, ficou bem, Certo. Eu estava né? com essa dúvida de questão de tempo, e período para saber identificar. Obviamente, os sintomas são talvez a principal razão que a gente consegue identificar o que é e separar, né? Mas os sintomas eu acho que eles contribuem com o tempo também, eles se conectam. Se você tem esses sintomas por um longo tempo, você identifica uma coisa. Se os sintomas persistirem por um período curto de tempo, você identifica outra. Qual o período de tempo médio, assim se pode dizer, para uma pessoa estar caracterizada como uma pessoa depressiva. Acima de 3 meses de que a pessoa está assim, sem vontade de nada, sabe? Nem das coisas que ela gostava de fazer. Então, mesmo dos prazeres, mesmo muitas vezes até de comer uma coisa que ela Uhum. sempre gostou, nunca ficou sem, não tem vontade de comer, insônia, ou né, aquele negócio de dormir e acordar toda hora, então dormir mal, ou hipersonia, né? Ou a pessoa que só quer ficar dormindo 24 horas, né? Não tem vontade de levantar nem para tomar banho, não E, tem, assim, são sintomas mais
mais fortes e que duram muito tempo. Isso Então, um partindo dia do você ponto que fala, aconteceu hoje eu não quero algo. tomar banho porque eu tô com preguiça. Não é depressão. Aham. Mas assim, você não quer tomar nunca, você tá com esses sintomas, né, de sono ruim ou dormindo, não querendo ficar acordada para não pensar nas coisas, não pensar nos problemas. Não conseguir, quando começa a atrapalhar a vida, né? Não conseguir trabalhar, Uhum. não conseguir focar, né, nas coisas também, fica muito, não Uhum. consegue prestar atenção, então vai ler um livro, não consegue, não fixa as palavras, Uhum. Isso né, não partindo consegue do assistir um ponto, filme. isso partindo do ponto que aconteceu alguma coisa, né? É, Isso. porque a maioria Às dos vezes casos é não isso. É, não acontece nada é a regra, grave né? também. Mas partindo desse ponto como exemplo, né? Sim, como exemplo, assim, se a pessoa passou por uma situação triste e ela generalizou essa situação, ela não consegue fazer mais nada na vida dela, vai virando depressão. Essa tristeza vai virando depressão, porque aí ela não quer mais, não sei, ela era muito dependente da situação que aconteceu, ou da pessoa que faleceu, ou ela descobriu que tem uma doença que vai ser muito difícil de ser curada, então ela já desiste de viver ali, e aí entra em Uhum. depressão. Porque fala, vai ser muito difícil, então eu não vou conseguir. E aí já não quer, bom, se eu vou morrer, eu não vou trabalhar, se Uhum. eu vou morrer, eu não vou querer fazer nada, não quero mais encontrar as pessoas, porque é uma coisa triste também de se Tá? contar, né? Então começa a se isolar, o isolamento é muito comum em pessoas depressivas. Então, você perceber que você está se isolando, que você não dorme bem ou dorme muito, que você não tem vontade de nada, mesmo as coisas que sempre te deram prazer, você não quer mais fazer e não tem vontade de fazer. É uma coisa que a pessoa não escolhe, né? Que nem a gente escolhe no dia a dia. Eu quero ir jogar bola ou não, né? Não, hoje eu não vou não. Sei lá, tá chovendo, hoje eu tô Uhum. cansado. Não é uma coisa que ela escolhe. Qualquer coisa que você fale para ela, ela não sente vontade. Desejo, não tem Mas desejo. ela fala, não tenho vontade, não Uhum. sei, ela não sabe nem explicar muitas vezes, né? Assim, por que que. Então, começa a não querer, sei lá, fazer as coisas na casa. Então, fica largado. Se larga, né? Não Uhum. se cuida e larga onde ela vive também, a casa, Uhum. as pessoas que moram nela também. Uma Se tem questão que que eu cuidar acho, de uma criança, por exemplo, uma questão não que eu consegue. queria ressaltar é sobre a informação da doença e como ajudar o próximo. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da experiência que você teve ao longo do seu de trabalho, de como a sociedade foi enxergando a depressão antes. Sabemos que ainda hoje há muito como que eu posso dizer, eu não sei, talvez preconceito, muitas pessoas não pegam aquilo como uma doença de fato, mas eu acredito que antes era pior. Então eu queria saber como que você viu esse desenvolvimento até da área do psicólogo atuando nisso, como que foi o desenvolvimento para a sociedade poder acolher mais a pessoa depressiva e não só julgá-la. É que antigamente, não é muito antigamente, porque eu sou formada há 30 anos, é Uhum. pouco assim, né? Uhum. Comparando com a, com a humanidade. Não? Então, era muito pior. E a depressão ou esse estado, né, deprimido, era visto como uma fraqueza. Tipo, não, levanta, vai fazer as coisas. Não era visto como uma doença física que afeta. Era assim, não, é preguiça, é você que não quer fazer, você que não se esforça, falta de força de vontade, né? Agora, parece que também acabou indo um pouco para o contrário, na verdade. Uhum. Parece que qualquer tristeza a pessoa já acha que está depressiva O e, autodiagnóstico, né? e procura remédio, procura médico, assim, mas mesmo não sendo, né? Assim, não estando no estágio grave ou que não precise ainda de medicamento. E antes era uma coisa que era o oposto, né? Tipo, mas você vai no médico por causa disso? Isso aí é só, isso passa. Isso Sim. aí é tristeza só, daqui a pouco você esquece, Uhum. né? Ou você que é preguiçoso, não quer levantar da cama. Uhum. Por isso que é Então, importante a foi busca da informação, né? indo muito pro oposto, porque hoje em dia, não sei se hoje em dia só, mas eu sinto mais carregado, assim, né? Mais Uhum. pesado hoje em dia. É só desgraça que a gente vê.
na TV, no rádio, tudo quanto é lugar. Parece que não tem nada bom no mundo. É bem isso. Então, fica uma coisa assim de que todo mundo é doente. Se você não é depressivo, você tem TDAH. Todo mundo tem Aham. TDAH, distúrbio de atenção. Todo mundo hoje. Todo mundo. Não tem uma pessoa que não tenha, né? Parece, Aham. porque todo mundo tem. É muito autodiagnóstico, eu Ansiedade, vejo. ansiedade, estresse, isso tem no dia a dia, tá todo mundo sempre correndo, é muita informação, mas muita informação não de qualidade, né? A gente tem muita informação hoje em dia, o tempo inteiro. Todo mundo, sei lá, um celular anda na mão de todo mundo, né? A gente tem informação na palma da mão o tempo inteiro, 24 horas, se você quiser. Do mundo inteiro. Só que não são informações de qualidade. Então, as pessoas têm que aprender também a procurar informação de qualidade, com profissionais, né, sei lá, bem conceituados ou que, que, que passem uma segurança no que dizem, né? Porque Credibilidade, né? tem muita bobagem, Sim. né? E a pessoa fica mesmo achando que ela está doente, mesmo quando não está. Aham. E, e então parece que está ao contrário, né? Agora, o difícil ainda é o povo procurar terapia. Terapia é mais difícil. O médico, o psiquiatra é mais fácil. Ainda tem muita gente com preconceito de medicamento Uhum. e muitas vezes precisa mesmo. Eu sou super a favor, porque tem casos que precisa do medicamento. E aí com um profissional legal também, que vai ver o caso a caso, né? E para dar a dosagem certa e tudo, de qual medicamento. Mas a terapia ninguém quer fazer, porque ninguém quer entrar em contato consigo mesmo, né? Porque o Aham. remédio, ele engole lá o remédio e, sei lá, se Sim. você está se sentindo bem, você continua vivendo tomando remédio. Se você não está se sentindo bem, você volta no psiquiatra, ele ajusta o remédio Talvez seja o até medo você de se ficar bem. expor, né? Eu acredito que seja É, isso. Tem não, e também alguns próximos que de tem se esse olhar, foco. né? Porque se eu Definir. ver o motivo que me deixou depressiva, Né? eu vou ter que lidar com aquilo. Ah, sim. Então é mais fácil depois tomar um remédio Aham. e É mais simples, ok, não né? preciso pensar no que Aham. me deixou depressiva e talvez resolver, ou se não tiver solução, aprender a conviver sem ficar depressivo, Uhum. né? Então, assim, a terapia ainda é difícil porque as pessoas estão cada vez mais fora delas. Esse monte de informação que a gente tem vem de fora, não vem de dentro. Aí a pessoa para pensar, não, então, sei lá, eu vi no Google que quem não está dormindo bem, quem não tem, sei lá, não consegue focar, né, ter foco nas coisas, quem não. Ah, então eu estou com depressão. Ela mesmo faz o diagnóstico dela, Aham. Eu vejo né? muito E às isso vezes, do porque tem também, autodiagnóstico. além de período, né, de 3 meses, mais de 3 meses, Uhum. você tem também uma a gravidade, como é que tá? Tá, faz 3 meses que eu tô triste, mas tem coisas que eu consigo fazer, outras coisas que eu não consigo. Então, muitas vezes, quando tá nesse período, só a terapia resolveria, sem medicamento. Uhum. Entendeu? Porque ela vai ver, tá, se eu consigo fazer algumas coisas, por que que eu não consigo fazer outras? O que aquelas outras me trazem e Ela já que me bloqueiam? consegue estar lúcida para identificar isso, né? Então seria ótimo. Não é que ela tá mal em tudo, Aham. né? Algumas coisas ela não está conseguindo fazer, mas Uhum. outras ela consegue. Então, vamos ver, não é? Pode estar até num caminho para uma depressão, mas não necessariamente. Não está Se imerso ela, ali ainda, né? se ela olhar para ela, fizer numa terapia, ver o que leva ela a não conseguir, pode ser que ela consiga, ela entenda e vá em frente sem medicamento. Uhum. Né? Então, o ideal seriam as duas coisas. Quando já está um caso mais avançado, o remédio é muito importante. Mas se você percebe que você passou por uma coisa ruim, ou que você era de um jeito, por exemplo, eu até o ano passado, sei lá, eu tinha ânimo de ir para academia, eu tinha muitos amigos, eu saía, no meu trabalho eu conversava com todo mundo. Agora eu não sei o que está acontecendo, eu não quero mais conversar com ninguém, eu não tenho vontade mais de sair de casa para academia. Se você mesmo consegue ter essa crítica, né, de autocrítica, Sim. tipo, putz, eu não sou assim, por que que eu estou assim, né? E aí ver de procurar uma terapia, Uma né? Ou ajuda, né? você mesmo.
tem que ver, sei lá, como que eu era, por que que eu sempre gostei de umas coisas e hoje em dia não gosto mais, Uhum. né? Fazer uma autoavaliação, né? Mas consigo mesmo, não com o Google, né? Não é o Google E que vai dizer o que não está autoavaliação contigo. e não autodiagnóstico, né? Isso, Tem outros pontos que eu gostaria de ressaltar aqui para a gente falar da saúde física agora, além da mental, mas que se complementam. Seria sobre o nervosismo, estresse e ansiedade. A gente pode começar pelo nervosismo e como isso pode desencadear muitos problemas alimentares para a nossa isso. saúde. E O... Ah, tá. pode falar. Assim, a diferença entre se você está um nervosismo, né? Passou um nervoso, o estresse e a ansiedade, que também é muito comum as pessoas confundirem as coisas, né? Porque hoje em dia, que nem eu falei, parece que todo mundo tem todas as doenças, né? Né? Qualquer coisa que acontece, você está com ansiedade generalizada. Uhum. Por quê? Porque todo mundo passa nervoso, basicamente todos os dias, algum nervoso, nem que seja no trânsito, né? Uma É, fechada, ou com alguém no trabalho, ou em é casa. natural, né? Faz parte do Então, dia. isso. Então, o nervosismo, a gente fica nervoso, assim, acontece com algumas situações, como eu falei, uma fechada no trânsito. Você fica nervoso naquele minuto, mas passou 5 minutos, você nem lembra mais que você levou aquela fechada. Né? O nervosismo é uma coisa de momento, uma coisa que você vive naquele momento, sei lá, seu filho está fazendo birra, se jogando no chão do mercado. Uhum. Você fica nervoso com ele. Uhum. Passou aquela situação, acabou o nervosismo. Talvez ele seja mais Entendeu? Então, impulsivo desses três. não é doença, é sentimento, porque aconteceu Uhum. alguma coisa que me deixou nervoso, mas assim que a coisa foi resolvida, voltei ao normal. Não é uma Uhum. coisa que me mantém. A ansiedade, por exemplo, quando vira generalizada, você não passa por nada, você pode estar em casa, não encontrou com ninguém, ninguém te fechou, ninguém te chateou, Uhum. e você está se sentindo mal, está se sentindo irritado, sem motivo, sem você falar assim, poxa, eu estou irritado porque aconteceu tal coisa. Não. Tipo, sabe Não quando você consegue fala, não, não encontrar, né? aconteceu nada, por que eu estou assim? Uhum. Aí, aí já vai entrando na parte da ansiedade generalizada, ansiedade que vira doença, né? Porque ansiedade mesmo, o sentimento, é um sentimento normal, que faz parte da Natural nossa também. vida. Uhum. Natural, e é um sentimento que nos ajuda a ficar mais alerta, né? Dá uma certa ansiedade, você toma mais cuidado, se é um lugar Isso. perigoso que você está entrando, Uhum. ou, né, para você tomar cuidado. Então, a ansiedade é necessária, só que é no nível, né? Tem que ser em equilíbrio. A gente vê pelo nível de ansiedade se você está entrando no processo de ansiedade generalizada, de transtorno mental. Que Uhum. nem a gente falou da tristeza para depressão, né? A tristeza não é um transtorno mental, é um sentimento que faz parte da vida. Sim, onde A é um transtorno depressão de já é um autoconhecimento. transtorno Aham, mental, que causa transtornos na sua vida. aham, Então, o nervosismo é a mesma coisa. É que nem a tristeza seria equivalente, uhum, né? Aconteceu uma coisa que te deixou triste, aconteceu uma coisa que te deixou nervoso. Passou um tempinho, você não resolveu, está resolvido. aham. Você não fica, continua triste e também não atrapalha a sua vida toda. Tipo, foi aquela fechada no trânsito que me deixou nervoso. Eu não estou nervoso com o meu vizinho, eu não estou nervoso com a minha casa, eu não estou Aham. nervoso no meu trabalho. Você chega em outro ambiente e já passou. Aquilo E sobre passou. o estresse? O So- estresse, então, o estresse, ele vai pegando, assim como a ansiedade também, vai Uhum. pegando a parte física da gente também, né? O estresse generalizado, se você é uma pessoa que se estressa muito, muito fácil com tudo, você vai passando estresse todos os dias, porque você também, a pessoa tem uma tendência a ver a vida de uma forma negativa, né? Porque ela se estressa com tudo, sei lá, deixou cair um negócio no chão, estressa, ao invés de só pegar e continuar a vida. Entendeu? É uma pessoa normalmente muito rígida consigo mesma, ou perfeccionista, tem muito estresse, né? Porque ele quer tudo perfeito, ele quer tudo feito. Então, o estresse, você vai passando por coisas na vida e que você vai começando a generalizar. Você vai falando, não, então se não deu certo naquilo, também não vai dar naquilo outro,
e também, eu caiu um copo d'água, pronto, vira um Aquilo que a gente estresse. estava falando anteriormente, né, da generalização. Entra na paranoia, e na paranoia você vai ficando estressado por qualquer coisa que aconteça Sim. fora daquilo que você estava Vai esperando. aumentando cada vez mais, né? Tipo, eu tô tomando um copo d'água, o copo caiu, não era para cair, que Aham. saco, e xinga o copo, e Tem que xinga a secar água, e agora. água, vai secar, entendeu? Assim, dava para levar na boa, Aham. né? São coisas, a gente tem que aprender também o que que dá para a gente se importar, o que que é realmente importante, e o que que as pessoas se inflamam muito, se importam muito, e que não tem real importância, É, porque esse né? exemplo Não que você deu é muito fácil de dá muito escalar. valor para coisas que não têm esse valor todo. É, exatamente, é muito fácil de escalar esse problema, igual do copo d'água. Eu derrubo a água no chão e falo, que droga, eu vou ter que pegar um pano. Não tem pano em casa, que droga, eu vou ter que ir no mercado. Nossa, eu tô sem dinheiro, que raiva. Ele começa a escalar o problema e é algo que Vira um problema imenso. E aquela água vai evaporar e vai secar, é né? Se você não algo. pode sair na hora para ir comprar o pano, Aham, vai assim, deixar o que não é importante dentro da área deles, né? Tá, aham. foi certo, depois eu vejo o que eu faço, Sim, é, né? não Não é uma é coisa que vai prioridade. mudar a sua vida, né? Uhum. Não é? Então as pessoas saberem é aquela velha história que casais, né, quando falam, né, quando vai morar junto, casar, de Uhum. que um fica muito nervoso porque o outro aperta a pasta de dente no meio. Sabe que diferença vai fazer na vida de alguém se você apertou embaixo, no meio ou em cima? Aham, Assim, diferença real, sim. né? Ah, não vivo mais com a pasta apertada no meio. Não, não acontece nada na sua vida, é uma Não coisa faz nem mais de sentido, né? mania. É Aham, uma coisa de mania. Você gosta que aperte embaixo, aham. né? Mas então, de se preocupar para ir, né, tirando esse estresse exagerado, de realmente se preocupar com coisas que, que são Relevantes. importantes, que vai Uhum. fazer diferença na sua vida, Uhum. né? Que vão fazer e levar as outras coisas mais na boa, sabe? Mais paciência, depois eu vejo, ou deixa para Sim. lá, ou até dar risada dos próprios Aham. erros, Saber né? priorizar, né? O que Tudo, deve ser em priorizado. vez de ficar se depreciando, se xingando, Aham. baixando a própria autoestima, que também vai causando mais estresse. Então, o estresse, ele dá respostas físicas também. Tem pessoas que começam sei lá, ter taquicardia, como Uhum. é dor de cabeça constante, o que vai dando mais estresse ainda, porque É, ter já me dor nunca é ocorreu. bom, Isso já me ocorreu, mas vai tem muito tempo. afetando a parte física. Então, quando a É, gente tem, fica horrível. sei É. lá, você perdeu o emprego hoje, você está triste, está estressado, pensando que vai ter que procurar outro emprego, mas assim, você consegue ir atrás, renovar seu currículo, começar a mandar, você consegue agir, né? Quando vira um estresse crônico, que vai para uma ansiedade generalizada, você paralisa, você fica como se só passando mal, mas não consegue agir, não consegue andar com a sua vida para frente. Você não consegue refazer o currículo, já começa a Fica tremer, travado suar, naquele momento, né? suar frio, Aham. né? Ter taquicardia. Só de pensar que vai ter que procurar, ou que vai passar por uma entrevista, ou que vai ter que começar tudo de novo, a pessoa começa a pôr uma roda na cabeça dela Aham. só de coisas Eu negativas. tenho uma dúvida. E aí afeta o físico mesmo, Aham. também, assim como a ansiedade generalizada, Sim. fisicamente afetado, A dúvida que eu tenho né? é como que você, eu acredito que você já tenha pego algum cliente assim, né, para tratar. Como que ajuda essa pessoa a cuidar desse estresse e fazer ela enxergar que há coisas que não devem ser prioridade mesmo, que são coisas corriqueiras, e como que a gente faz essa pessoa enxergar isso mesmo? Óbvio que não vai ser do dia para a noite, mas a Isso. pessoa notar que de fato não tem importância com que apertar a pasta no meio, sabe? E ela ir aos poucos se desfazendo disso. É muito difícil, o processo é lento, ou é mais fácil do que a gente costuma achar? É levar a vida de uma maneira mais leve mesmo, de pensamentos, né? Na verdade, os pensamentos é que levam a gente para lugares que eles querem, né? Uhum. Assim, é o modo de pensar, né? Leva a gente para coisas.
assim, de, como se fala, que faz a gente agir, né? É o modo que a gente pensa. Se eu penso sempre numa coisa que vai dar errado, eu vou agir de uma forma que vai dar errado, que não Sim. vai dar certo, porque eu boto aquela energia, aquele pensamento na minha Que já cabeça. vai dar errado porque eu preciso me esforçar para fazer o suficiente para dar certo, né? Tipo isso, já Exatamente. vai dar errado mesmo, então faz mal feito e acaba dando Isso. errado mesmo por conta disso. E depois fica se culpando. Ah, eu Uhum. sabia que ia dar errado, eu não falei que ia dar errado. É, desse Quer jeito. dizer, reforça no erro, reforça na doença, E é reforça no nocivo, né? ruim. Isso é Ao nocivo. invés de renovar no bom, reforçar no bom, Uhum. entendeu? De assim, poxa, eu achei que não ia dar certo, mas eu acreditei e fui e deu, entendeu? De tentar levar as coisas de maneira mais leve, ver o que realmente importa, que a gente estava falando. Tem muita coisa que as pessoas ficam nervosas, ansiosas. Tá bom, uma fechada no trânsito é chato, é ruim, mas tá, passou. Eu não Aham. preciso ficar pensando nisso e xingar o fulano que eu nem Você nem conhece a conheço pessoa, né? o dia inteiro, ou a semana inteira. Todo lugar que Aham. você chega e fala, nossa, você não sabe a fechada que eu levei mês passado. Quer dizer, você está com aquilo, você tá fazendo aquele pensamento crescer muito mais do que a importância que ele tinha. Aham. Então você começa a ficar mal por causa de uma coisa que aconteceu um dia ou uma vez, e você está repetindo isso na sua cabeça todo dia, e falando que foi muito ruim, e xingando. Você vai tendo. O que você está dentro de você? Você está tendo raiva dentro Você de tá você? alimentando Você está aquilo, né? passando nervoso? À Uhum. toa, porque a pessoa nem sabe quem é você também, e Às não, vezes a pessoa fez sem provavelmente não querer fez de também, se propósito. dificultou, né? Se alguém normal não fez propositalmente, Aham. às vezes está distraído, acontece. Então, assim, de começar a pensar que, que os outros são que nem nós. Quer dizer, a gente se colocar como igual os outros seres humanos. Tem dia que eu posso fechar alguém sem querer porque eu estou distraída. Então, assim, poxa, tá distraído, quase que eu bato, mas assim, ainda bem que não aconteceu nada e vamos em frente. Eu também Aham. já fiz isso. Ou eu nunca fiz, porque eu presto super atenção, mas assim, eu sei que existem pessoas que não são como eu, porque Aham. também as pessoas querem que todo mundo seja como ela, né? Assim, Aham. ah, eu não faço, então quem fizer é marcado para morrer, sabe? Eu Modelo do não tem mundo, né? chance. Tem que ser É, todo igual essa então, pessoa. de começar a ver que somos todos temos nossas qualidades, nossos defeitos, ou nossas coisas, nossas manias, Uhum. né? Então, tentar entender melhor também, não crucificar o outro ah, por qualquer coisa, né? Porque isso só faz mal para a gente, só deixa a gente nervoso, ansioso. Às vezes é um problema que você tem no trabalho ou com alguém que trabalha e pronto, vira. Você fala que seu trabalho é todo porcaria. Pode ir uma pessoa que está lá no meio de 50 Sim. e você já generaliza, e aí você vai todo dia trabalhar com aquele sentimento ruim que vai encontrar com aquela pessoa, e Uhum. os outros 49 não contam na sua vida, né? Só aquela que você não gosta é que conta. Tem que Então você está pensar dando nisso. valor para o quê? Para o ruim. Ao Uhum. invés de dar valor para 49 bons, você está dando valor para um ruim e está vivendo mal Sim. por causa de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de Tem um que se mostrar que acontecimento. a pessoa é maior que esse problema, né? É, eu acho que falta muito isso, né? Ontem eu Você fui entender. fechada no trânsito, mas eu também fui encontrar com amigos, mas eu também tive uma promoção, mas eu também, sei lá, comi uma coisa que eu queria muito há muito tempo e não Aham. comia. Então, assim, aconteceu uma coisa ruim no meu dia, mas e as coisas boas não contam? Aham. Aconteceu Sim. essa coisa ruim toma conta do meu dia É ou que da o minha objetivo semana. foi a coisa boa, né? Como, por exemplo, o que você falou de encontrar os amigos, você conseguiu encontrar com eles e curtir com eles e tudo mais, deu certo, sabe? Então, assim, de valorizar, a gente tem muito esse negócio de valorizar o ruim, o Uhum. triste, o ruim, o que deu errado, vira a tônica do dia. Você Uhum. fez um monte de coisa no seu dia, só a fechada de trânsito que você lembra, o resto você não lembra. Então, assim, de deixar o ruim com a menor parcela, tipo, ah, foi chato, mas passou e eu tô bem, não aconteceu nada. E dar valor para o que você fez de bom. Poxa, mas eu consegui, sei lá, levantei na hora, fui trabalhar, encontrei o chato, mas também tinha os outros legais lá. Eu fiquei afastado do chato, fiquei perto dos legais e tá tudo certo.
Uhum. né? E não ficar, putz, aconteceu coisa legal, não, porque tinha aquele chato lá. Quer dizer, a pessoa não vê mais nada, só vê o Não, ruim. Isso para usa um pegar uma cabresto. criança com transtorno mental é fato, né? Vai direitinho, porque vai criando e vai aumentando. Você sabe que o que a gente alimenta é o que cresce, né? Se Aham, você alimenta o monstro, quem fica grande é o monstro, né? sim, Então, alimenta o lado bom, que ele cresce dentro de você. As pessoas alimentam o lado ruim de tudo, sim, né? verdade. Então, eu vejo que roubam celulares em São Paulo. Isso é óbvio. Eu moro em São Paulo, eu sei que roubam. Então, não é que eu não vou sair mais na rua, né? Quando eu sair, eu tomo cuidado, eu não ando com o celular na Claro. mão, eu Uhum. guardo ele num lugar que eu acho que está mais seguro, eu Uhum. não fico expondo, eu não ando olhando para o celular sem ver se tem alguém se aproximando de mim. Eu Uhum. não... Por quê? Porque aí tudo bem, eu posso sair, posso passear, levar meu celular com cuidado, né? O Agora as importante é pessoas querem que o focar no mundo bem. mude para elas fazerem o que elas querem. Aham. Então, eu E- sei que eu moro em São Paulo, eu sei que é fácil ser assaltado, sei lá, Uhum. principalmente mais em certos lugares e bairros, Aham. né? E eu vou para lá como se nada existisse. E fico conversando com meu celular na mão e não presto atenção em volta. E eu sou roubado, óbvio, né? Aham, Porque claro. o bandido pega, quer dizer, vai mais em quem está distraído, tudo que tem. Uhum. Ele não está vendo o seu celular, você não está usando, está guardado na sua bolsa, né? Para ele te roubar, é muito mais fácil ele roubar alguém que está assim, andando na rua, É. que nem, às vezes é atropelado até porque está o celular, Aham. olhando para o celular. Sim. E a culpa é do mundo, porque o celular é dele, ele usa a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Só que ele mora em São Paulo. É. Entendeu? Não Então, tem não é um pouco de que ele tem noção, né? direito de usar o celular dele a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele Aham. tem que saber onde ele está, Uhum. né? E onde ele pode realmente dispor dessa liberdade que ele acha que Aham. tem 24 horas por dia em qualquer lugar, Exato. né? Então, assim, as pessoas também querem que o mundo mude. Eu não. Uhum. Eu sei que tem trânsito, eu tenho um compromisso, ao invés de eu ir xingando, ficar atrasado, porque eu saí em cima da hora, eu pego e saio meia hora mais cedo. Eu Uhum. vou chegar lá, se tiver trânsito, eu sei que eu não vou me atrasar porque eu saí mais Uhum. cedo. Se organize. É Uma bom você falar isso. grande ajuda É muito importante. evitar doenças mentais é organização. E assumir o Organizar, poder, né? organizar por fora, te organiza por dentro. As Uhum. pessoas acham que não tem nada a ver você viver num ambiente caótico, tudo jogado no chão, com as coisas caindo na sua cabeça, sua casa suja ou virada para o ar. Isso faz mal mentalmente. A gente acha que não, mas tem tudo a ver. Você vive no caos, por dentro você é o caos. É o caos que você vive. Então, uma grande coisa é o organização e bom senso, né? Tá, Uhum. isso é preocupante mesmo? Isso vale mesmo a pena na minha vida? Foi Uhum. uma grande coisa, foi muito ruim mesmo, já passou, né? Isso eu posso engolir ou não, né? Ver o Assim, quanto você deixa pode passar. valorizar aquilo ou não, né? Ao Oi? ponto ver o quanto você tem que Não te valorizar ouvi. aquilo ou não. Tá me escutando? Deixa eu ver. Vamos ver. Tá, ficou Então, baixinho o seu som. tá conseguindo escutar? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Fala alguma coisa. Tá ouvindo? Tô ouvindo mais baixo, mas agora eu ouvi. Aham. Então, a questão de quando você deve valorizar isso ao ponto de te deixar triste ou feliz demais, então medir essas expectativas, né? Eu acredito que seja isso. De parar e pensar mesmo, sabe? As pessoas Uhum. hoje, elas vão muito também no emocional só, elas não param para raciocinar. Uhum. Justamente também porque a gente tem muita informação muito pronta, a gente não para mais para pensar, por isso que acreditam tanto em fake news, porque Uhum. ninguém para raciocinar se aquilo tem bom senso. Sim, Porque só muita fake compartilha, news, né? só de ver, você já sabe que é. Aham, E a claro, pessoa às vezes acredita, é entendeu? Então, ridículo, tem assim, umas por coisas quê? Porque que é muito acredita em absurdo. tudo que venha de fora. Ela não se pergunta por dentro, nossa, mas isso é possível mesmo? Será Aham. que E existe se isso? aquela notícia fortalece o argumento que essa pessoa já pode ter, é pior ainda, que daí é só Exatamente. compartilhar mesmo, ela nem busca. Ah, é aquele negócio da bolha, né?
entrou na minha bolha, tá comigo, então eu compartilho, não tem problema Então, nenhum. Se tá, também porque, que nem eu falei, aquele negócio de quererem que as pessoas sejam seja como igual. eu. Eu não quero mudar É, nada. isso é Os bem outros isso que têm que mesmo. mudar. Eu tô certo. Aham. É bem Isso é isso. péssimo para a saúde mental. Horrível, horrível. Já que nós estamos falando em saúde mental, Aham. é horrível. A primeira coisa para você ser considerado, sei lá, uma pessoa inteligente, inteligente vem da palavra intelegeres, escolher dentre. É Uhum. escolher dentre as opções a que tem mais a ver comigo, não no mau sentido, mas assim, a que tem mais senso, né? Bom senso, Uhum. né? Coerência, Aqui né? tem, sei lá, uma coisa de você verificar uma realidade também, porque Que as tem pessoas mais saem coerência, fora da talvez? realidade, né? Nas coisas que elas Aham. acreditam cegamente, elas sem crítica, É, então, é né? importante ver o que tem Ninguém mais coerência, talvez acho que essa seja a palavra, né? A coerência das e, coisas. e nada e nem ninguém no mundo é uno, é 100% bom ou 100% ruim. Uhum. A humanidade, o planeta, o Uhum. universo é dual. Tudo Aham. tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Né? Qualquer coisa, não é a Uhum. coisa, é como eu vejo a coisa. Então, uma faca, por exemplo, na mão de uma criança é um perigo, na mão de uma cozinheira é excelente, é a mesma Aham. faca. Então, a Sim. faca não é ruim 100%. Uhum. A gente tem que começar a olhar nas coisas que nos agradam, tentar ver o lado bom delas, que sempre vai ter, mesmo que a gente ache, ah, não tem, um assassino não tem um lado bom. Não Só um sei, minutinho, pode ser Regiane. que. Só um minutinho, tá? Tá. Voltei. Tem uma pessoa aqui na Oi, frente. A gente pode dar voltou? continuidade. Aham. Tem uma pessoa ali na frente. A gente parou no ponto de sobrevalorização das coisas, né? Peraí, não ouvi. Tá ouvindo? Tô ouvindo mais baixo, não sei por que que Uhum. ficou É, mais tá baixo. mais baixo para mim também. A gente parou no ponto de sobrevalorização das coisas, né? Das pessoas quererem usar como exemplo para todas serem iguais a mim, a questão da bolha, que a gente estava falando, das informações, é esse ponto que a gente estava, né? Eu não ouvi o final. A gente estava Tá mais nesse, perto. a gente estava nesse ponto das informações, das pessoas quererem se usar como exemplo para moldar o mundo e não compreender o mundo como uma dualidade e verem ele de uma forma única, o que é errado, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Isso, as pessoas ficam, sabe, tudo tem os dois lados Uhum, e o mundo está muito radical hoje, é tudo ou para um lado ou para o outro, é tudo 880. Isso realmente não é ser inteligente, uhum, porque a inteligência é o que faz a gente viver melhor, fazer escolhas entre o que me faz uhum, bem e o que não me faz bem, com coerência, uhum, né? Não sem coerência, só porque eu aham, acho. aham, Não é porque eu acho, é uhum. porque eu Os sei. fatos, né? A Então, análise material das coisas e ver o que é certo de fato agora, e a compartilhar. pessoa descobre quando ela está com uma ansiedade já num nível patológico, quando ela está se sentindo muito inquieta todo o tempo, todos os dias, durante no mínimo também 3 meses, 4 meses, não consegue dormir direito também, né? Uhum, Os nervos à flor da pele, qualquer coisa deixa a pessoa doida, aham. né? Irritabilidade o tempo todo, dor no corpo, Ah, tensão, taquicardia, sintomas assim, físicos, sem né? motivos aparentes. Aham. Sabe quando você começa a sentir as coisas e tá sempre Angustiado. ligado também, por isso que não consegue, por isso dá muita insônia também. Uhum. Então, é uma angústia. Eu sei porque eu já senti, eu acho que esse sentimento, a angústia, você está angustiado com algo e não consegue identificar o que que é isso, né?
Isso. E aí a pessoa também tem que ter, no mínimo, 3 meses a 6 meses desses comportamentos, não é? Às vezes a gente passa por alguma coisa, fica um pouco abalado por um tempo, mas se esticar muito esse tempo, né, mais de 3 meses, Uhum. aí é bom dar uma olhada, né? E E o procurar a que terapia fazer também. para melhorar, sem ser também, né? Que aí você percebe que tem muitos sintomas, que não está vivendo bem, também é bom procurar um psiquiatra e um Uhum. psicólogo, né? Para uma Sim, terapia, ver se precisa de medicamento, fazer um diagnóstico com um psiquiatra, sim. né? Uhum. E é esse negócio que a gente estava falando, de levar a vida menos a sério, sabe? Com mais leveza. De sermos melhores com a gente mesmo. As pessoas Aham. estão muito também se cobrando demais o tempo todo, porque a gente é cobrado o tempo todo também, né, pelo mundo, de Uhum. ser bom, de ganhar bem, de ter coisas, de poder comprar. A gente é propaganda o tempo todo, é Uhum. televisão, é tudo cobrando a gente o tempo todo. Parece Sim. que você não tem alguma coisa, você está fora, né? Aham. Ou não tem a roupa da moda, ou não tem o celular da moda, ou não tem, sei lá, com redes sociais também, que todo mundo, Uhum. obviamente, só mostra o lado bom, só Uhum. mostra se está viajando, passeando, nunca mostra Uhum. quando está É lá a em casa utopia, né? feia, Só... ou brigando, Aham. né? Nunca é numa situação ruim que a pessoa Bom, tira a foto e posta. é. Nunca, né? É quando compra um carro, é Aham. quando faz alguma coisa assim, não é Sim. quando acontece alguma coisa ruim, ela não posta. Uhum. A não ser quando está no hospital, porque mas aí virou status também. É. Porque todo mundo agora posta lá, sei lá, no Tomando hospital. soro na veia, né? É, pô, tá no hospital, parece que tá no hotel 5 estrelas. Eu não entendo isso também, que imagina se eu ia querer me mostrar numa situação que eu não estou bem, né? Se eu estou no É. hospital, teoricamente eu não estou bem. Aham. Então, mas Teoricamente, acho né? que virou status, né? E com esses comportamentos da gente ser mais legal com a gente mesmo, sempre se dar novas chances, ver a vida de uma forma mais leve, tentar ver o que tem mesmo importância e o que a gente acaba se chateando, mas que não é importante, então Aham. deixar de ficar. É possível prevenir uma ansiedade generalizada, é possível prevenir uma depressão, e Uhum. você não chegar a ter essas coisas. Então, quem não tem nada disso, pode nunca ter, desde que comece a levar a vida com mais leveza. Porque a vida não muda, a gente tem percalços, acontecimentos todos os dias, né? Às Uhum. vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, às vezes não acontece nada também, e também a pessoa acha ruim não acontecer nada, né? Uhum. Então, isso acontece, vai ser, é vida, isso é vida. Então, é Natural. o modo como a gente vê a vida, não é a vida, Uhum. né? Porque, por exemplo, vai furar um pneu de um carro. Tem gente que passa também, aí xingando a semana inteira o pneu que É. furou. E tem outra pessoa que furou o pneu do carro, é o mesmo acontecimento, e a pessoa parou lá, trocou e foi embora e continuou vivendo e nem lembra Seguiu a mais que vida, né? furou. Então, é o modo que a pessoa vê a vida, não é o que acontece na vida da Uhum. pessoa. É o modo que você vê o que te acontece. É o modo que você vivencia o que te acontece. É muito importante falar sobre isso. É, dá para desacelerar os pensamentos, quem vê que está muito, né? Uhum. Que é muito, está sempre atrasado, está sempre correndo. Tá sempre... Não, peraí, o que eu estou fazendo errado que eu estou sempre correndo? E se Aham. eu me organizar, e voltamos na organização, eu consigo fazer tudo que eu preciso no dia, desde que eu também separe em prioridades. Uhum. Né? Tá, o que é mais importante eu fazer hoje que eu não posso deixar de fazer? Porque muita gente chega atrasado ou não faz, não dá tempo de fazer alguma coisa, mas ficou fazendo o quê no Uhum. dia? Sim. Estava sempre correndo, mas não fez nada. Então, que Uhum. correria é essa? Sim. Eu achar o Né? cerne Onde da eu estou questão. gastando meu tempo que está sendo ruim para mim, porque eu não estou fazendo o que eu preciso? Então, organização interna, Uhum. né? Ótimo. Organização e vida mais leve. Desacelerar os pensamentos. Tá, calma, vamos ver o que é preciso. Aham. E vamos começar pelo mais importante. Entendeu? O que eu Uhum. faço?
sempre se dar novas chances. Não é porque errou uma vez que vai desistir, ou que não vai fazer mais, ou que Uhum. tudo, né? Tá, o que que eu fiz? Levar o erro como aprendizado e não Isso, aprender. como Como tristeza, estigma, nem né? como Não levar como estigma para pedância. você fazer, para qualquer erro você lembrar disso, mas lembrar como um aprendizado, né? Para não se repetir. E E se repetir, tá, você vai saber como lidar, né? é. É assim, tipo, tá, deu errado por quê? Entendeu? Então eu vou fazer diferente, não é? Vou fazer igual, vai dar errado de novo, né? Porque se eu fiz e deu errado, então Uhum. tá, o que eu posso fazer diferente para dar certo? Então levar como aprendizado, entendeu? Uhum. E nós estamos no tempo já também, né? Que eu acabei de Então, olhar. certinho, Aí ó, você quer que dê rapidinho umas dicas da claro, parte alimentar que claro, que a quero Letícia sim. me mandou? Aham. O que pode ser feito na parte alimentar? Então, assim, o básico é o melhor. Alimentos que a gente consome mais in natura, sem ser tantos superprocessados, Uhum. é, né? Os alimentos tipo normal, arroz, feijão, Aham. carnes, verduras, legumes, frutas. Mais feira e menos supermercado, né? Menos Sim. alimentos industrializados, porque eles vão muito conservantes, corantes, e isso faz mesmo mal para o cérebro, para a saúde. Então, pode afetar Uhum. também, né, ajudar a afetar uma doença mental e não comê-los ajuda a prevenir, Aham. né? Cereais integrais, as sementes oleaginosas. Então, é Então, o excelente. básico do básico: arroz, feijão, uma verdura, um legume, uma Nada substitui carne. o nosso arroz É com o feijão, melhor. né? Ovos, É. frutas, ao invés de doce. O nosso arroz com E não estou feijão falando nem de é engordar, básico. estou falando só de saúde mesmo Aham. mental, E é o básico, né? Que você né? está falando, faz muita diferença na nossa vida quando a gente para ver. Se a pessoa pegar uma semana para comer só besteira, né? Só coisa que realmente processada e tudo mais. E ela já vai notar a diferença na semana seguinte, que ela vai começar a sentir mais, talvez mais cansada, mais indisposta, e a diferença é de que quando ela começar a comer só comida limpa, e básica mesmo, limpa e Exatamente. básica, ela vai se sentir mais disposta, vai ter mais energia, vai conseguir comer melhor, né? Vai ter mais vitaminas no corpo, só tem vantagem. Então, é menos superprocessados, né? Industrializados e mais comida natural. Descasque mais e descarte menos, né? Que é o que você Gorduras está falando. boas também, então comer mais sempre que possível, né? Menos óleo, mais azeite de oliva. Uhum. A manteiga até, a margarina é péssima para a saúde, Isso, eu inclusive. cortei a margarina. Manteiga, né? Umas carnes, menos fritura no dia a dia, Uhum. porque a fritura também deixa o óleo Sim. ruim, né? Pela temperatura que ele vai, pela mudança molecular que acontece com a temperatura. Uhum. Então, menos fritura. Isso eu já falei, aquela coisa aqui, diminuir os ultraprocessados, né? Que ele vem com muito aditivo químico, vem gordura ruim também, muito açúcar e muito sal, né? Nas coisas Sim. doces e salgadas. Em Se fosse excesso. muito doce, o salgado tem muito sal e que Uhum. também faz mal para a saúde. Não fazer uma dieta super restritiva, então não vou comer mais nada, que Uhum. também vai faltar alimento para o cérebro, Uhum. né? O que a gente come vai para o cérebro. Então, lembrar disso, as pessoas acham que só vai para o estômago, vai para o cérebro E é também, importante lembrar. né? Porque é no intestino que acontece a absorção dos Uhum. nutrientes e manda para o cérebro. Então, é bom, uma gordura boa vai para o seu cérebro e evita mesmo doenças, até como Alzheimer. O Aham. Alzheimer é tido até como diabetes tipo 3, né? Então, muito sal, muito açúcar também ajuda na doença mental e muita gordura ruim, né? A você ter um problema potencializa, né? Não quer dizer que você vá ser doente, mas potencializa. Você tem mais chances de ficar, quando mais velho, ficar com uma doença cerebral, né? Mental, do que quem se alimentou mais saudável, digamos De forma assim. mais limpa, né? Então, tem uns nutrientes, né? Fontes de ômega 3 faz bem também para o Uhum. cérebro.
peixes, né? Atum, sardinhas, castanhas, nozes, amêndoas, né? São gorduras são alimentos que contêm ômega 3, que faz bem para o cérebro também. Uhum. A gordura boa, que eu falei, a gordura do abacate, do Uhum. azeite, dessas Excelente. oleaginosas, né? Gordura Só da que amêndoa, comer o das abacate nozes, sem encher de castanha. açúcar, né? Que sempre muita gente Hã? fala, comer o abacate sem encher de açúcar, né? Sem encher de açúcar. O abacate só no Brasil é consumido com açúcar, É, nenhum no resto país do mundo come, é usado em saladas, né? só salada. É. Então, eles temperam como salada. Uhum. Ou a massa, faz o guacamole famoso, Isso. a Deixa massa e bota pimentada, né? tomate picadinho, cebola, pimenta, Eu tenho uns amigos mexicanos que tempera usam e come como pra... patezinho, usam como no lugar da maionese, sabe? Tipo no cheeseburger. Aham, um molho assim, né? Como se fosse um molho mesmo, né? É, Meus é amigos muito mais mexicanos, eu tenho saudável alguns, que eles maionese, usam. ó. O Uhum. abacate amassado com sal, Aham, eles usam como se você usasse uma maionese. sim. A É o equivalente, gordura, né? e é uma gordura ótima. Uhum. Né? Os vegetais verdes escuros ajudam muito, que tem o ácido fólico, Uhum. que produz a serotonina, a dopamina, que é os hormônios do bem-estar, do bom Uhum. humor. Né? Os vegetais coloridos, vermelhos, roxos, laranjas, verdes escuros, também fazem bem para a Tem saúde. todas as Tem os cores, carotenoides, todas as que cores que a faz gente bem também, aproveitar. te deixa. Para não ter depressão, também ajuda Aham, muito. E a vitamina interessante. D, né? Que faz bem para tudo, porque Uhum. ela faz bem para a nossa imunidade, deixa a gente com a imunidade mais alta. E com a imunidade mais alta, a gente fica bem menos doente ou não fica doente. Se não fica Aham, doente, é que o organismo está equilibrado. sim. Né? Então, tem tomando sol, né? Que é importante, Uhum. tomar sol para Usando fazer a protetor. vitamina D. Também é bom comer peixes, frutos do mar, ovos, né? Fígado, os Uhum. cogumelos. Então, é se alimentar mais saudável, Uhum. né? No geral, menos industrializado possível, menos coisa pronta, mais Certo. coisa feita em casa, Uhum. né? Certo. E é isso. Eu tenho só a agradecer, tá bom? De novo pelo conteúdo que você sempre traz para gente, assuntos extremamente importantes. Eu já recebi mensagem aqui de pessoas que não conseguiram acompanhar agora por conta do trabalho, mas vão acompanhar no YouTube. Amanhã de manhã já vai estar no YouTube para as pessoas poderem ver. Eu vou compartilhar o link depois. E eu agradeço de novo todo o conteúdo, toda a forma que você explicou, bem didática, de como a gente pode separar o que é cada coisa, como identificá-las, e a importância de buscar informação, né, com veracidade, não no Google como algo básico, do que está acontecendo com você e do que pode estar acontecendo com o próximo, para a gente poder ajudá-lo, né? Da importância de saber aceitar se você está doente e aceitar que você pode se tratar, não renegar isso, porque senão pode ser pior, né? E pode ser tarde demais em algum momento. Além das dicas de saúde alimentar que você trouxe aqui para gente, Então, tá muito bom. interessante, eu te tenho a agradecer. Tá bom? E obrigado a todos de novo pelo convite. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode escrever. Depois vai para o YouTube, né? Isso, aham, pode Pode escrever. escrever lá que eu respondo também. Uhum. Alguma dúvida, alguma sugestão, também de um próximo tema, né? Aham, Tá bom? tá bom, tá tudo ótimo. Obrigada, Eu que Gabriel. agradeço. Tenha um bom dia. Obrigada Tchau, a todos que tchau. assistiram.